Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E para o vídeo de hoje, vou estar falando aí de um assunto bastante discutido aí e conhecido por todas as pessoas praticamente. É um assunto e uma pergunta que por si muitos ficam aí na dúvida. Antes de mais nada, quero mandar um grande abraço aí para todos os inscritos do nosso canal. Um grande abraço no coração de cada um. E se você não é inscrito, mas caiu nesse canal, nesse vídeo, peço que se inscreva, deixe o seu comentário, seu joinha e não se esqueça de apertar o sininho de notificações, para que sendo assim você possa ter aí acesso aos outros e receber os próximos conteúdos. Pois bem, qual seria a pergunta? Vamos estar falando aí e citando a pergunta a respeito de dízimos nos dias atuais. Uma observação, antes de começarmos a falar, a finalidade do nosso canal não é para citar nenhum nome de denominações, nem é como uma crítica, muito menos, mas sim só para trazer aí a resposta à luz da verdade, que é a palavra de Deus, para diversas perguntas que por determinadas pessoas aí, por sua simplicidade, humildade, ficam sem ter a resposta. E entre aqueles que por si sabem, talvez não querem, ou talvez por si próprio não passam e nem se falam a respeito. Mas, à luz da verdade, teremos essa resposta de acordo com a palavra de Deus, esta e outras, e em outros vídeos também que já foram aí gravados. A pergunta seria: dízimo é verdade? Devemos pagar o dízimo? Portanto, vamos encontrar e começar a procurar na palavra de Deus. Então, vamos estar lendo Deuteronômio 14, 22. Vamos falar aí de um tempo em que Jesus não estava e não tinha vindo aqui neste planeta, neste mundo, em corpo humano. Portanto, vamos começar a ler o livro aqui de Deuteronômio do Velho Testamento, no capítulo 14, 22. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Deve levar à casa do Senhor os dízimos. Nós sabemos que então já temos uma resposta de que dízimo é verdade. Mas talvez você já pense, então eu estou certo de dar e de pagar o dízimo. Pois bem, mas antes e adiantando, te digo que dízimo era para os israelitas. Dízimo não é para os brasileiros. Dízimo não era para os brasileiros. Somos de nacionalidade aqui
no Brasil. Aqui no Brasil somos nacionalidade brasileira. Portanto, vamos continuar lendo. Se você tiver a sua Bíblia, fixe ao seu dispor. Se você tiver uma caderneta e uma caneta, você pode estar aí anotando os capítulos que eu vou citando, e depois aí no seu tempo mais você pode estar fazendo aí o seu estudo de acordo para que você possa chegar aí aonde vou terminar com este vídeo, ok? Então, já citei este capítulo de acordo com o tempo do tempo da lei, que lei era, a qual lei era de Moisés. Vamos continuar lendo. E dízimo é verdade, mas não para nós, como já eu falei. Vamos ler Hebreus 7, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei. Ou seja, os levitas, não sei se você já ouviu falar dos levitas, mas os levitas era uma tribo de 12 tribos. Isso precisa eu falar em outro vídeo. Esse vídeo não vai dar tempo de explicar um pouco mais sobre estas 12 tribos e as suas linhagens. Mas vamos só trazer o sentido para esta pergunta. Dízimo, por si é verdade, mas não para nós brasileiros. Então, os levitas, eles tinham em ordem de tomar os dízimos para levar à casa do Senhor. Então, de acordo com o que eu estou dizendo, você pode fazer a conferência Hebreus 7, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei. Eles tinham ordem segundo a lei. Que lei era essa? A lei de Moisés. Segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Isto é, que povo? Os seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão, mas eles tinham o direito aí de fazer, em outras palavras, essa arrecadação. Os levitas. Os israelitas, 12 tribos. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito disso. 12 tribos, como eu mencionei, 11 receberam herança. Esta herança vem da linhagem do filho de Jacó, José. Os levitas receberam função de guardar o tabernáculo, ou seja, dessas 12 tribos, 11 tribos receberam ao chegarem, na terra prometida. Ao chegarem aí, Josué fez a repartição das terras, e isso por outras finalidades. Cada tribo recebeu sua, vai, em outras palavras, tomar conta da sua vida, da sua família, etc, etc. Mas os levitas, que seria o número 12, eles não receberam, eles ficaram segundo
lei de Moisés, eles ficaram tendo aí, por ordem da lei, de arrecadar o dízimo do povo e levar à casa do Senhor e cuidar do tabernáculo, cuidar dos incensários, cuidar do sacerdócio e de guardar todas as funções que, em outras palavras, tomar de conta daquela direção ali. Os levitas receberam função de guardar o tabernáculo. 10%. Talvez você já viu falar nesse assunto de 10%. Agora, esses 10%, os levitas recebiam das 11 tribos. As 11 tribos. Vamos ler o livro de Números 18, 26. Também falarás aos levitas e dir-lhes-ás. Quando dizer o como. Também falarás aos levitas e dizer-lhes, quando receber os dízimos dos filhos de Israel, que deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor. Que é isso? Alçada. Ou seja, quando os levitas recebessem os 10% do povo, dos seus irmãos e de todo o povo israelita, essa oferta alçada quer dizer que não seria revogada, não seria mudada, era alçada. Era como em tempo de hoje, o juiz bate martelo para uma causa e ele não pode revogar, não pode mudar. Então era de acordo mais ou menos isso daí. Mais ou menos não, era isso daí. Não podia se revogar. Então eles arrecadavam esses 10% e era trazido aí em oferta, em outras palavras, batida martelo, a casa do Senhor. Chamada de o dízimo dos dízimos. Talvez em nosso tempo aí você já deve por si falar dízimo dos dízimos. No versículo 26 do mesmo livro Números, assim oferecereis uma oferta alçada ao Senhor de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada, deles darei ao Senhor e Arão o sacerdote. Alçada. O que quer dizer alçada? Um limite concedido de poder, não podendo, isso que eu falei, não podendo revogar, não podendo mudar. Vamos ler Deuteronômio 26, 12. Quando acabarem de dizimar, agora acabar. Agora há pouco falei quando terminar de arrecadar, aí na nossa língua falando arrecadar, de fazer aí a colheita dos dízimos. Mas agora vamos ler em outra posição. Quando acabar, agora é acabar de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás. Então, quando terminasse aquilo que se tomou, então era arrecadado. Para qual finalidade? Agora vamos entender. Para qual finalidade o dízimo? Que é verdade, que era verdade. O dízimo. Então, o dízimo
era para o estrangeiro, que por si estaria em Israel, sem nenhum parentesco, peregrinando, mas então os levitas por si estavam na posição e direção como número primeiro e únicos a resolver essas necessidades especiais, que seria o estrangeiro ou peregrino, ao órfão, ao filho ou filha sem parentesco, que perdeu seu pai ou a sua mãe. E temos o que mais? A viúva ou o viúvo. Aqui está citado a viúva, a mulher que perdeu aí o seu marido. Para que? Então essa novidade de arrecadação seria para quê? Resumindo, para que possamos entender, seria para suprimento dessas necessidades especiais. Então, já vimos que o dízimo, aqui mesmo nesse tempo da lei, que estamos vendo no tempo da lei de Moisés, em que Cristo não tinha vindo ao mundo em corpo, em pele, ele por si existia, mas no céu, no seio do nosso Pai. Portanto, esse tempo era tempo chamado tempo da lei, lei de Moisés. Então, era desta seguinte forma: o dízimo arrecadado para estes suprimentos que li aqui. E para quê? Para que dentro eles comessem e se fartassem. Uma tribo não recebeu herança, que foram os levitas. Os levitas, então, não receberam herança. Vamos ler Hebreus, voltando em Hebreus 7:12. Agora, onde está escrito aqui, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faça mudança da lei, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Hebreus 3, versículo 1. Pelo que, irmãos santos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Ou seja, o primeiro sacerdote, Moisés. Levitas, Moisés. Primeiro sacerdote, estamos falando do tempo da lei, que seria Moisés. Segundo sacerdócio, outro. Segundo sumo sacerdócio e apóstolo que temos hoje é Jesus, nosso Senhor. Então, aqui nesta passagem, estamos entendendo de que está falando a respeito de uma mudança de lei, de sacerdócio, etc. e etc. Mudança, a palavra é essa. Vem retratando a respeito de uma mudança. Se fala em mudança, então é porque alguma coisa
concernente vai mudar. Mas o que mudou então? Talvez nos perguntamos, o que mudou? Mudou o quê? Vamos ler agora em 2 Coríntios 9, 7. Só lembrando que lá atrás eu li explicando de acordo com estas palavras escritas na Sagrada Escritura sobre a oferta alçada, batida o martelo. Agora, estou aqui falando de acordo com esta palavra, essas palavras escritas nas Sagradas Escrituras, de acordo sobre uma palavra que se refere mudança, mudar. Então, mas o que poderia mudar? Aqui, então, já são palavras que ditas que considerai a Jesus Cristo, o nosso aí sacerdote e apóstolo das nossas confissões. Mas mudou o quê? 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribui. Então, a mudança está se relacionada à contribuição. Então, nós estava falando de dar dízimo lá atrás, de contribuir, que era os 10%. Era algo determinado segundo a lei de Moisés. Então, vamos agora começar a entender que tipo de mudança é esta, pela seguinte palavra que em 2 Coríntios 9, 7 começa a falar a respeito de contribuir. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração. Não observação, não com tristeza ou por necessidade. Não. Porque Deus ama ao que dar com alegria. Capítulo 8, 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita, segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Ou seja, mudou vindo aí o nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo-se a mudança da lei que tinha no tempo de Moisés. Que essa seria o que? Cada um contribuísse segundo o propósito do seu coração. Então, para que possamos entender se era dízimo, eu não preciso hoje pagar dízimo. Portanto, de acordo com a lei de Cristo e não com a lei de Moisés, eu pago contribuição de acordo com o meu propósito do coração e da minha condição. Vamos dar exemplos. Se eu tenho 5, eu preciso usar apenas 2, darei 3, porque foi proposto pelo coração. Ou se eu tenho 10 reais, posso contribuir com 5 e usar 5. Se eu tenho 50, posso contribuir com 40
e usar apenas 10, porque foi o propósito no meu coração. Se eu tenho 80, preciso usar 60, contribuirei com 20, porque foi proposto pelo meu coração. Se eu tenho 100, usarei 50. Mas talvez o meu coração não propôs dar 50. Talvez propôs 40. Talvez propôs 30. Talvez propôs 20. Talvez propôs 1 somente. Então, a condição em tempo e de acordo com a lei de Cristo, que não mais dízimo é válido. Portanto, mesmo no tempo da lei de Moisés, não era para brasileiros. O dízimo não é para nós de nacionalidade brasileira. Então, Cristo vindo ao mundo, trazendo mudança da lei, que seria antigamente proposta uma determinação alçada, determinada por uma quantia que até está escrito de 10%, ou seja, está escrita aí e descrita a porcentagem para a nova mudança, que é cada um contribua segundo o propósito no seu coração, trazendo uma observação ainda de que diz: não com tristeza, não por necessidade, mas com alegria. Vamos ler Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Esta aqui passagem escrita de que é falado por nosso Senhor. Talvez alguém que por si se preocupava tanto com algo que estava relacionado, já não fazendo mais parte da nova lei, que é a lei de Cristo. Portanto, Cristo diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por quê? Porque o que? O que? Dais o dízimo da hortelã, do cominho, do endro, mas o que? Desprezai o mais importante. Que importante? Que isso mais importante que ficou por desprezo, ficou por segunda ordem, digamos assim? Seria o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, de que Cristo está dizendo que deveis trazer primeiramente a misericórdia, a fé e o juízo, mas não impedindo de que eles dessem o dízimo. Não impedindo, mas que eles trouxessem por si, primeiramente, a misericórdia, ou seja,
Cristo, resumindo, junto à mudança que seria e que é o contribuir segundo o propósito do coração, incluso o que nisto? A misericórdia, a fé, o juízo, outras, podemos falar outros, a compaixão, quer mais o amor, etc. Podemos imaginar tantas outras palavras e sentimentos relacionados à misericórdia e compaixão. E Cristo faz uma exclamação: condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Que isto significa? Que os fariseus haviam perdido totalmente o sentido de proporção, ou seja, se preocupavam com coisas que já não eram, e está escrita pela seguinte palavra, insignificantes, ou seja, não traziam mais sentido. Como um mosquito, mas não tinham a mesma preocupação com aquilo que era maior, que representava terríveis pecados, como a hipocrisia, desonestidade, a crueldade, a ganância, etc, etc. Ou seja, os fariseus faziam apenas o que queriam e não aquilo que Deus exigia. Se você gostou desse vídeo, te peço que se inscreva no nosso canal, compartilhe para que possa chegar a outras pessoas que por si talvez não tenham a resposta para esta pergunta. Devemos pagar o dízimo? Não. Dízimo já não existe mais em nosso tempo, mas não seria se existisse hoje para nós brasileiros. Dízimo não é para os de nacionalidade brasileira. Portanto, a resposta seria: dízimo é verdade? Dízimo é verdade. Devo pagar o dízimo? Uma pergunta que gera em cima desta. Mas eu pago o dízimo porque eu quero. Bom, talvez eu quero somente pagar, mas é por eu querer, não que eu esteja de acordo com a palavra de Deus. Eu pago porque eu quero, mas não posso dizer que essa atitude e decisão minha está de acordo com a lei de Cristo. Ela está de acordo, se você por si toma essa decisão, com uma lei que há mais já de 1000 anos não existe mais. O que permanece em nosso tempo em 2023 é a lei de Cristo e permanecerá até a volta de Cristo. A lei de Cristo. Que lei é essa? Lei da misericórdia, da compaixão, do perdão, e se relacionar a contribuir, cada um contribua segundo o que propôs, o que proponha, o que propôs o coração de cada um de nós. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu comentário, o seu joinha, e a resposta é não. Não, brasileiros não pagam dízimo de acordo com a Sagrada Escritura. Não, em tempo
de século 21, ano de 2023, dízimo não é mais válido, não é para nós, era para os israelitas, ok? Um grande abraço no teu coração e que Deus te abençoe. Lembrando que os meus vídeos não é para citar, como eu já falei, nem em nome de determinadas denominações, mas para trazer resposta a diversas e outras perguntas relacionadas até esta, para que possa chegar aos ouvidos de outras pessoas que talvez por si, por sua simplicidade e humildade de coração, não consegue entender. Um grande abraço, que Deus abençoe o teu entrar, o teu sair, onde quer que você esteja. Que o amor de Deus, a paz de Cristo, ela esteja dentro do teu, do nosso e dos nossos corações, hoje e sempre.